a trajetória de vida inicialmente de Lucy, como foi que ela se formou. Ah, eu tenho uma opinião a respeito disso de Lucy. Eu não vi ninguém falando muito a respeito, na verdade, eu não vi ninguém falando de Lucy nesse sentido, nesse aspecto. Eu vi falando de outras situações, mas tem algo em Lucy que a gente precisa observar. E de antemão, eu já deixo bastante aberta, bastante clara a minha opinião a respeito da escrita de Carla Madeira. Independentemente se você gostou ou não gostou do livro, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, porque, meu amor, a escrita de Carla Madeira é simplesmente linda, é muito poética. Olá, que bom te ter por aqui. Meu nome é Flíncia Barbosa e este é o canal Um Livro Me Ensinou. Desta vez vamos falar sobre Tudo é Rio. Uma resenha deste livro que eu li ainda em dezembro de 2023 e que eu demorei um pouco para trazer essa resenha aqui para o canal por motivos de estar fazendo outras leituras. Fui dando uma maturidade às minhas ideias. Confesso que assisti outros vídeos aqui pelo YouTube, assisti entrevistas lá do Roda Viva com a escritora para poder consolidar aquilo que eu tinha achado em Tudo é Rio. E de antemão, eu já deixo bastante aberta, bastante clara a minha opinião a respeito da escrita de Carla Madeira. Independentemente se você gostou ou não gostou do livro, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, porque, meu amor, a escrita de Carla Madeira é simplesmente linda, é muito poética. Eu amei de verdade, como poucas vezes já aconteceram ultimamente, de ver tanta poesia, uma prosa poética tão bonita, tão amarradinha, tão redondinha, como foi a escrita de Carla Madeira de Tudo é Rio. Confesso que Véspera está na lista das minhas futuras leituras. Na verdade, agora no Carnaval, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Eu vou deixar o arroba aqui se você ainda não me segue por lá. E fiz uma enquete perguntando qual seria a minha leitura do Carnaval. E a vencedora está aqui, a Paciente Silenciosa, que já está aqui com um monte de marcações. Então, Véspera estava lá também, mas Véspera não foi votada. Mas Véspera vai entrar em futuras leituras, com certeza. E eu gostaria de perceber também se essa escrita poética vai aparecer lá em Véspera. Bom, o que foi que aconteceu com Tudo é Rio? Por que eu demorei tanto? Como eu disse, eu precisava consolidar mais as minhas ideias, aquilo que eu tinha entendido em Tudo é Rio. E eu resolvi saber um pouco mais sobre, principalmente isso, um pouco mais sobre a escritora, descobri algumas entrevistas dela e confesso que acompanhei essas entrevistas e eu fiquei muito feliz em perceber que aquilo que eu tinha imaginado, aquilo que eu tinha entendido na história, foi mais ou menos o que ela quis passar. Bom, o fato é que Tudo é Rio é 8 e 80. Tem pessoas que amaram, tem pessoas que não amaram. O outro fato também é que eu li este livro sem saber muito da história. Simplesmente um dia uma aluna chegou para mim e disse assim: professora, leia, é muito bom, leia. Leia, a senhora vai ver o significado do rio e a senhora vai se sentir como se a senhora estivesse num rio, não sei o que e tal. Eu fiquei curiosa, disse: tá bom, eu não tenho problema com spoilers. Mas ela não quis me passar, senão eu não vou dizer o que acontece, eu só quero que a senhora leia. Então eu li ainda em 2023, em dezembro, ano bem complicado, né, para quem é professor, um ano não, né? Um mês bem complicado para quem é professor, mas eu não consegui parar de ler essa história, porque literalmente eu me senti muitas vezes como um rio. Tinha hora que era calmo, tinha hora que vinha aquela correnteza e tinha hora que dava vontade de dar uns supapos bons em Dalva, mas por outro momento eu cheguei à máxima de entender
Pelo menos a minha opinião, né? Posso estar enganada. De repente, Carla Madeira pode dizer assim, não, eu nem pensei nisso, mas deu essa impressão para mim de que o próprio rio é a Dalva, porque tinha hora que dava vontade de dar uns sacodes na Dalva e tinha hora que dizia assim, poxa, é isso mesmo. O rio é isso, a gente tem essa mansidão, tem essa coisa assim, vem a correnteza, dá aquela agitação, mas depois ele continua naquela essência, certo? É isso que eu imagino, assim, a essência de cada um. Não tem como a gente querer mudar outra pessoa. Uma pessoa tem sua personalidade e ponto, né? Mas vamos inicialmente falarmos um pouco sobre a ficha técnica de Tudo é Rio, que eu acho que é importante que a gente perceba isso antes de tecer algum comentário a respeito do livro. A autora, né, todo mundo aqui já sabe, Carla Madeira, publicado nesta versão aqui, né, pela editora Record. Em uma das entrevistas que eu assisti, ela disse que chegou a publicar esse livro em 2014, quase que ela própria que bancou tudo isso. E aí, depois de boca a boca, tal, aí ela foi pegando um pouquinho mais de fama e apareceu essa editora Record para fazer essa reedição. E aí deu esse estrondo todo. E uma coisa que eu achei interessante é que ela disse que passou muitos anos para poder escrever Tudo é Rio, né? Que ela escreveu, chegou um momento que ela parou, então ela passou um tempo, maturou e depois voltou e voltou escrevendo a versão de Lucy. Eu confesso que eu me familiarizei com essa história dela. Tem um livro meu, um quarto livro da série que eu faço, que já vai fazer quase 2 anos que eu não consigo passar dali até onde eu escrevi em diante. E são temas que eu sei que vai causar muita sensibilidade para algumas pessoas. Eu também tenho um maior cuidado em falar sobre esse assunto. Enfim, então eu me identifiquei muito com ela porque ela disse que precisou. Eu me cobrava muito por isso, porque não tá escrevendo. Mas aí quando eu vi assistir, né, a entrevista dela, que ela disse que precisava desse tempo para que retornasse ao livro, eu sosseguei mais meu coração e deixa quieto, né? Vamos para a ficha técnica de Tudo é Rio, né? Tudo é Rio, para quem não para pensar, ou para quem lê o livro já pensando e procurando encontrar essas características, vamos lá. O romance, ele tem uma estrutura narrativa, então tem alguns elementos principais na narração que a gente tem que ficar de olho. E quando a gente observa, faz essa leitura de Tudo é Rio, observando essas características desses elementos da narrativa, a estrutura narrativa, a gente consegue entender melhor o livro. Não só esse, como qualquer outro. Vamos lá. Primeiro a gente vai observar o narrador. O narrador, ele é onisciente. Por vezes, ele consegue se misturar com a voz do personagem. Então a gente tem a narrativa inteira, todo o livro é nesse personagem onisciente. A gente consegue perceber onde é o narrador e onde é o personagem. E ali o narrador, ele sabe de tudo, ele sabe do pensamento, sentimento, ele consegue transmitir isso. Então tem algumas pessoas que não gostam de ler livros com outro tipo de narrador sem ser o personagem, mas aqui nós temos um narrador onisciente e eu vou provar para vocês daqui num trecho. Serem na vista de todos, escolhidas em vez da Toda-Poderosa, era ver a justiça sendo feita. A gente consegue perceber que isso é um narrador falando. E depois, continua, né? Chega de restos. Bem feito. A metida deu de cara no arame farpado. Comemoravam. Veja que a gente começa a perceber que é o narrador que está falando. Depois é a transcrição, mesmo sem nenhuma marca de pontuação, né, que mostre que é a fala do personagem, mas a gente consegue imaginar que aquilo ali foi dito por um personagem e depois termina com o narrador. Então vou ler novamente por inteiro para que vocês consigam reconhecer isso. Serem na vista de todos, escolhidas em vez da Toda-Poderosa, era ver a justiça sendo feita. Chega de restos,
Bem feito, a metida deu de cara no arame farpado, comemoravam. Então, o narrador, na maioria do livro, é o narrador onisciente. É o narrador que sabe da fala, sabe do pensamento, do sentimento. Não tem marcas aqui de personagem, de fala do personagem. Então, a maioria é o narrador onisciente. E o que falar sobre o enredo? O enredo, ele é linear, né? A gente consegue perceber a trajetória de vida inicialmente de Lucy, como foi que ela se formou. Eu tenho uma opinião a respeito disso de Lucy. Eu não vi ninguém falando muito a respeito, na verdade, eu não vi ninguém falando de Lucy nesse sentido, nesse aspecto. Eu vi falando de outras situações, mas tem algo em Lucy que a gente precisa observar. Bom, voltando, o enredo ele é linear, né? Começo, meio e fim. Né? A gente tem um enredo bem redondinho, bem amarradinho. A gente começa a conhecer a história de Lucy, por que ela quis ser uma prostituta, por que ela tinha tanto orgulho de ser uma prostituta. A gente consegue ver a construção da história de Dalva, de Venâncio, até meio que entender, e eu faço assim entre aspas, mas se a gente for olhar pelo campo da psicanálise, a gente consegue perceber isso, né? A razão de Venâncio ser daquela forma, de agir como ele agiu, não que eu esteja passando pano dizendo, isso é culpa lá do passado, da infância dele, mas isso também pode ser justificado. A gente pode observar por essa lente também. Então, o enredo é linear. Começo, meio e fim, né? A gente só vai saber determinados momentos que aconteceram lá no futuro, né? Porque faz parte do plot, né? Plot twist da história. Enfim, né? O que nos amarra a história, mas a essência dele é linear. Outro ponto que a gente tem que observar: espaço e tempo. E eu vou falar dos dois ao mesmo tempo, que eu acho que isso aí é crucial para o entendimento de Tudo é Rio. Porque, vejam só, quem é o espaço? A gente não sabe. A gente imagina que seja uma cidade de interior. Isso é um fato. Eu confesso que no começo, que começou a contar a história de Lucy, a diferença entre as putas e as donas, né, as mulheres de respeito, etc., eu me lembrei muito, não sei de que gancho eu pensei isso, mas eu me lembrei muito da novela Tieta. Eu sei que quando Tieta passou, eu acho que eu não era nem nascida, ou se nascida eu era muito pequena, mas eu lembro de assistir Tieta em Vale a Pena Ver de Novo, tal, em pesquisar algumas coisas na internet. Quando eu imaginava Lucy falando, pode ser loucura da minha cabeça, mas quando eu imaginava Lucy falando, eu pensava na Tieta falando. Tipo, ela tendo um diálogo ali, uma discussão com a irmã dela, Perpétua. Então, eu imaginava isso. Quando vinha uma cena que Lucy tinha que falar com Dalva, não sei o que, eu imaginava a Tieta falando. E quando ela se referia às beatas, às mulheres, eu pensava na Perpétua. Nada a ver, eu sei, mas que isso floreou muito minhas ideias. Bom, vamos para o que eu estava falando, né? Tempo e espaço. A gente sabe que é a cidade que pode ser qualquer cidade de interior desse mundão afora, principalmente aqui do Brasil. E o tempo, ele é um tempo que não é determinado pela história, é um tempo psicológico. Porém, olha aí um grande estalo que a gente tem que observar. Não é um tempo atual, não é 2021, tá? Para e pensa comigo, eu que sou de uma cidade do interior, vamos lá. Quem é de cidade interior já tem uma visão melhor, já consegue visualizar isso melhor. Quem é do interior sempre tem algumas reservas, sempre tem algumas coisas do pessoal que mora do interior que é muito diferente de quem mora na cidade grande. Então, algumas coisas que vão repassadas de geração em geração ainda permanecem, certo? Então, isso justifica muito as atitudes de Dalva. Muito, justifica muito. Por mais que a gente queira dizer assim, não, poxa, ela poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Mas numa cidade do interior, com toda essa carga
vindo de herança, né? E essa questão de não ter um tempo definido, a gente sabe que não é hoje, não é em 2021, talvez se fosse em 2021, isso não teria acontecido. Então, pegando o gancho que Carla disse, que passou em torno de 14 anos para reescrever esse livro, tal, etc. Então, a gente consegue imaginar que isso foi lá perto dos anos 2000, que em torno ali, né, um pouco mais dos anos 2000. E ainda tem outro detalhe, né, que referência de espaço que a autora pegou. Porque ela pode ter pegado a Aurora, como ela mesmo diz aqui no livro, que a mãe dela é sua eterna Aurora. Aqui, ó. Irlanda, minha eterna Aurora. Então ela se baseou no passado, tá? Então por aí a gente já consegue entender. Então quer dizer que quando a gente vai com esse olhar, a gente consegue meio que mais ou menos entender Dalva. Bom, analisando esses elementos da narrativa, vamos para a história em si. Eu vou falar, vou tentar não trazer spoiler, porque tem pessoas ainda que não assistiram realmente. Eu não vou dizer o que acontece na história, mas já que nós estamos falando de Dalva, vamos falar de Dalva. Dalva é o seguinte, Dalva, ela é o próprio rio, na minha opinião. Por que é o próprio rio? Porque ela é calma, serena. Imagina, ou para quem não conhece, pesquisa, ou quem já viu, vai entender. Uma nascente de rio. Nascente, começo, aquela água assim, ó, tipo assim, eu tô de boa, né? Tudo vai bem, é Dalva. Às vezes acontece de vir uma correnteza mais forte, então aquele rio daquela ebuliçãozinha, tal, né? Vem passa por uma pedra, vem, sei lá, uma represa, né? Às vezes vem a água da chuva, aquele rio fica mais caudaloso. Enfim, é Dalva. Dalva, ela é sempre tranquilo, né? Nesse livro a gente vai encontrar a história de amor entre Venâncio e Dalva, um casal dito perfeito, que todo mundo tinha referências, né? Que todo mundo achava bonito. A história deles foi muito romântica, muito bonita, né? Todo dia Dalva passando por ali para levar as quitutes lá, as empadas para a venda, né? E passar de frente ao trabalho de Venâncio, né, que é a carpintaria lá, tudo ótimo. Até ele ele passou um tempo fora e saiu, daqui a pouco eu falo, mas aí quando eles se reencontram, eles se conhecem quando criança, depois se reencontram já mais adolescentes para adultos, enfim. Tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo calmo como um rio. Às vezes tinha na vontade de dar um supapo em Dalva. Dizer, não, Dalva, pelo amor de Deus, reage, faz alguma coisa. Dalva entra, acontece tudo aquilo que acontece com o casal. E Dalva fica depressiva mesmo, ela não encontra mais razão de viver, né? Ela se recolhe àquela dor que ela sente, ela não tem a família junto dela, ela só é ela na cidade que ela sempre viveu, só ela e o marido, a família teve que voltar para onde o pai dela morou, né? Devido a uma herança, então foi mais ou menos na época que ela casou, então ela fica sozinha. A mãe volta, né? Quando ela tem um bebê, né? E não pode ficar muito tempo, apesar de que quando a Aurora volta e faz uma das cartas mais emocionantes que eu já vi, eu já deixei até um vídeo aqui gravado falando um pouco sobre essa carta, que na minha opinião foi o melhor momento do livro, mais emocionante. Quando ela tem que voltar para a casa dela, né, para o marido e para os outros irmãos de Dalva, e ela deixa essa carta e eu achei linda, linda demais essa carta. Enfim, vamos pensar em Dalva. Dalva sempre morou naquela cidade interior, as pessoas falam, tem toda a questão da construção cultural, né, da mulher, né, de mostrar, todo mundo via eles dois como um casal perfeito, então
é natural que Dalva queira também continuar, né, aquela visão, mesmo tendo acontecido aquela atrocidade que é imperdoável, é realmente imperdoável. Eu não sei se eu, com a visão que eu tenho hoje, né, no mundo, na sociedade que a gente vive hoje, eu não sei se eu faria a mesma coisa que Dalva. Mas na época que ela viveu, né, é uma ficção primeiramente, mas na época que ela viveu, todo aquele cenário, eu acho que é justificável ela ter aquela atitude, até porque depois de alguns dias que aquela trágica situação acontece, ela descobre a verdade. Então, o enganado ali não é Dalva. O enganado do que realmente aconteceu, que é um castigo para ele, né? Ele vai passar alguns anos naquele castigo de se martirizar por algo que ele fez, que ele tem consciência que fez, né? Ele sofre por aquilo depois que passou todo aquele, né, que aconteceu, ele consegue reconhecer o que foi que ele fez, mas ela resolve dar o troco. Ela resolve, da maneira dela, fazer com que ele pague, que ele sofra um pouco daquilo que ele fez, né? Embora ela protegeu muito ele, porque ela nunca disse nem para a mãe dela o que foi que aconteceu, né? Ninguém nunca soube do que aconteceu. Aí eu fico até pensando, tá, ninguém nunca soube. E aí quando ela tem aquele final, né, que ela chega com as duas crianças, e como é que se justifica agora que ela tem o bebê, tudo bem, todo mundo já sabe de quem é, o filho, faz tudo direitinho, mas e o primeiro filho? E a criança lá que já tá com 7 anos? Aquele segredo que ela guardou vai ter que ser revelado. Isso é uma das possibilidades que eu não quero falar agora, porque tem a ver com o final. Bom, eu quero falar de Venâncio. Eu achei esse livro muito assim, muito psicanalítico, muito... E eu percebi que ela tem essa pegada, né? Ela fala muito da analista dela, tal, né? Eu percebi isso, que muitas coisas no livro a psicanálise também ajuda a explicar. Bom, Venâncio, ele tem um problema seríssimo com o pai, né? O pai não se dá bem com ele, não se dá bem com a mãe, mas existe ali aquela questão que ficou bem clara no vídeo, no livro, que é a questão do amor que o pai dele sente por Venâncio, embora ele não consiga expressar. Muitas pessoas são assim, elas sentem, mas não conseguem expressar. O que acontece? Aquele pai tão ausente, todo aquele conflito que ele tem com o pai, tudo aquilo que ele repulsa em relação ao pai, né? Esse relacionamento do pai de Venâncio e ele, vai ser característico, vai ser importante para entender um pouco da personalidade de Venâncio. Não que justifique, mas chega um determinado momento do livro que ele faz essa reflexão e essa ponte. Diz assim, meu pai eu julguei porque meu pai ele fez assim, assim, assim comigo. Mas eu fiz pior com o meu filho. Né? Outro momento também que ele chega a entender da situação, quando Lucy morde os dedos de Dalva. Então é um sofrimento, é uma humilhação na frente de todo mundo, em praça pública, mas aí toda aquela sua raiva, toda aquela, né, que ele vai lá falar com Lucy, tirar satisfações com Lucy, ele também se reconhece que o que ele fez com Dalva ainda é muito pior. E é desse embate aí, né, de Lucy e Dalva, que ele termina ficando com Lucy, né? Realizando a vontade inicial, o maior desejo de Lucy é quando esse episódio acontece depois de tantas tentativas da Lucy tentar seduzi-lo, né? Mas enfim, o Venâncio, ele tem muito disso, tá? Dessa questão psicológica, de traumas, de infância, que não justifica, né? Ele ser uma pessoa violenta, ele ter esse ciúme descontrolado, mas a gente pode ver uma raizinha aí de traumas de infância. Lucy também traz essa carga de traumas de infância. E eu gostaria de falar de Lucy de uma perspectiva que eu não vi ninguém falando, mas que mesmo antes que eu li o livro sem ver nenhuma resenha.
Então, quando eu li essa parte, eu disse, caramba, acendeu todas as luzes vermelhas, assim, de alerta mesmo. Eu disse, caramba, como isso é violento. Como isso, apesar de não ser violência física, mas como isso é violento, como isso pode estar tão presente no nosso dia a dia, no século XXI, enfim, qualquer época com crianças, com adolescentes, em qualquer momento. E a gente não para observar. Do que eu estou falando? Lucy perdeu os pais, muito jovem. Lucy era aquele tipo de filha bem amada, bem criada, tinha muito amor, tinha muita proteção, mas infelizmente, como acontece com muita gente, termina perdendo os pais muito cedo. Se Lucy, eu acho, se Lucy não tivesse perdido os pais tão cedo, talvez a vida dela nem fosse por esse ramo. Ou se realmente ela gostasse de ter a profissão que ela gosta, que ela diz que gosta, talvez sim ela ia encontrar seu destino nessa profissão. Mas eu tenho uma ressalva aí nesse quesito. Então, Lucy perde os pais, vai morar com a tia. A tia já tem seus filhos e a tia não consegue dar um amor por igual, né? Ela ama de verdade os filhos, as filhas, mas Lucy é diferente. A tia dela não consegue unificar isso. E aí Lucy percebe. Então, não sei, a gente não pode encarar como se fosse uma vingança. Apesar que tem algum momento no texto, dá essa impressão. Mas o fato que eu estou querendo falar é que Lucy, já jovenzinha, ela consegue descobrir-se que tem um lado dela que ela gosta muito. E aí, se a gente for pelo ramo da psicanálise, a gente vai entender por que ela quer ter esse domínio, essa sedução, principalmente com os homens. Mas não é momento para esse vídeo, né? Momento de discussões em outras situações. O que acontece? Lucy, ela se percebe agora querendo chamar a atenção do tio. E ela também, em muitos momentos, percebe o olhar diferente do tio para ela. Então, uma coisa que me deixou assim impactada e a gente não consegue perceber, em que momento da adolescência aquilo ali está acontecendo. A gente sabe que ela era já muito nova e já consegue descobrir que ela gosta de sexo. Que ela quer seduzir o tio. Que o tio, eu digo que, na minha opinião, tá? Eu não ouvi ninguém falando sobre isso. O tio alicia muito ela. Porque o tio tem consciência, tá? A parte madura, a parte adulta ali é o tio. Por mais que ela seja uma adolescente, que ela já tenha ideia do que ela queira, fica muito claro no texto que ele ensina, ele diz a ela, tá? Então você vai fazer assim, assim, assim e não engravide. Faça de tudo, mas não engravide. Então eu acho que essa presença desse personagem de dizer assim, você nasceu para isso, vá, você vai conseguir seduzir qualquer homem, todos os homens vão cair aos seus pés, você nasceu para ser prostituta, eu achei uma forma assim muito induziva. Talvez até ela nem tivesse tanta dimensão do que significava tudo aquilo que ela estava vivendo. Mas pelo tio ser essa pessoa, o tio entre aspas, né? Essa pessoa de referência, essa pessoa que ela tinha interesse, e ao mesmo tempo o tio sabia que não podia ir mais além, ele ia, né? Sabia que estava a parte consciente, vamos lá, a parte consciente de tudo aquilo que estava acontecendo era o tio. E mesmo assim, ele engendrou, né? Ele é como se ele tivesse pego o rio e tivesse vendo o percurso do rio e em determinado momento ele faz um desvio no rio, faz um caminho que ela vai desviar e vai se descobrir daquela forma. Mas nada garante que realmente era aquilo que ela queria. Ela estava numa fase de descoberta, então meio que ele aliciou, na minha opinião, meio que ele aliciou, direcionou ela para esta profissão, digamos assim. E lá no futuro, né, quando ele resolve encontrar a Lucy, ela está grávida. E aí ele ainda, mesmo com aquele desejo reprimido que ela tinha lá na adolescência, ela entende e ainda assim fica esperando pelo tio, né?
Porque ele diz assim, eu volto, e ela vai ficar lá esperando que ele volte, para finalmente concretizar lá tudo aquilo que aconteceu lá no passado. O fato é que Lucy, ela se descobriu com esse poder, ela é pega pela tia, né, envolvida lá com o tio, numa situação bem complicada. A tia expulsa ela de casa, mas aí, como ela já tinha essa ideia do que ela queria fazer, né, muito também mostrada pelo tio, então ela começa a seduzir vários homens importantes da cidade, e aí ela consegue. Quando ela chega nessa outra cidade, ela já chega com toda a fama, com toda a pompa, com toda a situação lá, até representada aqui no trecho que eu li para vocês, né? Então ela chega lá nessa casa e vai ser a prostituta mais requisitada. Ela vai querer aquele homem que ela deseja, que é Venâncio, pois é o único homem que a rejeita. Venâncio já está passando por problemas com Dalva, né? Eles vivem na mesma casa, mas aí eles não são mais marido e mulher, vivem apenas de aparências. E aí ele é o único homem que ela não consegue seduzir. Todos os outros caem de amores, brigam, fazem filas, e ele não. Então ela faz de tudo que você possa imaginar e tudo que estiver ao alcance dela para poder ficar com aquele homem, e não consegue. Até que quando ela faz aquilo com Dalva, né, no meio da praça pública, ela começa a ter ódio de Dalva, porque Dalva tem aquilo que ela não deseja. E se a gente for comparar e analisar bem direitinho, é como se fosse Venâncio, é como se fosse o tio também. Porque ela nunca conseguiu ficar com o tio. Ela ficava com todos os outros homens, mas não ficava com o marido da tia. E aí vem Venâncio também nessa mesma roupagem. Todos os homens caem aos pés dela, faz de tudo, né? Briga, fila, etc e tal, e ele não. Então, quanto mais ela faz, mais ele sente repulso. Quando ela começa a transferir o ódio dela para Dalva, né? Essa frustração começa a transmitir para Dalva, o que acontece? Ela morde Dalva, ela provoca Dalva de todas as maneiras, porque Dalva passa todos os dias ali na frente, né? Todos os dias ali na frente, para ir em um lugar que a gente não sabe. Lá no futuro a gente vai saber, né? Na história a gente sabe. Mas aí ela faz de tudo para tirar o equilíbrio de Dalva. E Dalva dá uma das lições que eu acho fantástica também no livro, que é do outro é do outro. Se Lucy tá lá o tempo todinho se escandalizando, fazendo de tudo para chamar a atenção, taranã, taranã, se é isso que ela tem que oferecer, né, essa rebeldia, não digo nem rebeldia, essa expressão assim, né, essa afronta que ela faz, é de Lucy, não é minha. Eu não fiz nada para provocar aquilo, provocar aquela ira que ela tem de mim. Então, o que é dela, é dela. Então, em nenhum momento, né, Dalva retribui na mesma moeda. Sofre pra caramba, né? A gente vê na questão dos dedos. E é nisso que, quando o Venâncio vai tirar satisfações com ela, ele chega lá, né, na casa onde elas moram lá, de prostituição, e a dona, não deixa ele falar diretamente com Lucy, haja vista que ele tá com a cabeça muito quente, né? Então ele dorme. No dia seguinte, ele se depara com ela dentro do quarto dele, e um jeito dela mexer no cabelo, ele já tá com aquela coisa toda na cabeça dele, né? De sofrimento em relação a Dalva. Arrependido e ao mesmo tempo se sentindo meio hipócrita, porque vai reclamar de Lucy algo que ele fez muito pior, etc e tal. E termina que esse gesto que ela faz termina despertando nele. Ele começa ali a alucinar, ali pensando em Dalva e não sei o que tal, termina ficando com ela, e aí corre-se para um relacionamento, futuramente uma gravidez deles dois. Depois, Dalva vai lá e pega aquela criança. Na verdade é Lucy, né, que deixa lá para Dalva. Sim, aí ainda tem outra coisa interessante, né, porque quando ele sabe da gravidez, né, ela vai lá contar para ele, e ela pensa, né, aí onde vem eu acho que a cumplicidade ali feminina, né, falou mais alto, porque ela vai achando que vai trucidar a Dalva, né? Que vai, tipo,
bater de frente e dizer assim, eu venci, né? Eu fiquei com seu marido, vou ter um filho dele, e vai lá, né, disposta à briga. E quando chega lá, ela tem uma reação, ela se depara com a reação de Venâncio que ela não esperava. E aí, Dalva, já sabendo de como é o marido, a livra de uma coisa pior, né? E aí ela consegue reconhecer, né? Ela cai por terra, né? Toda aquela ideia que ela tem de Dalva. E aí as duas meio que silenciosamente, implicitamente, elas tornam tendo uma cumplicidade ali, que quando o menino nasce, ela dá o João para Dalva, mesmo Dalva sofrendo, né? As pessoas sabendo que Dalva sofria por ter perdido um filho de Venâncio. Então aí ela recebe aquela criança, mesmo sabendo que aquela criança é filho do marido dela, né? Ela vive num casamento ali de aparência, ela não fala, na verdade, com o marido, mas aí ela consegue separar que aquela criança ali não tem nada a ver, né, com, com tudo aquilo, e ela tenta proteger a todo custo daquela situação, do pai, né, na verdade. A partir do momento que João chega lá na vida de Dalva, né, a vida dela começa a ter outro sentido, né, ela começa a rever algumas coisas, né, como se ela tivesse a oportunidade de criar o filho que ela perdeu. E aí a gente tem um plot twist da história, né? A gente conhece uma personagem que entra na história para, né, direcionar essa história aí, a gente descobrir algo que Dalva sofria muito por ter acontecido, né? Parte disso, né? Porque ela achou que tinha perdido o filho, né? E essa pessoa cuidou do seu filho. A gente consegue perceber todo o plot da história, enfim. E chegamos ao final. O final é aberto. Isso mesmo que você ouviu. É aberto. Né? Essa é uma história que fala sobre perdão, sobre amadurecimento, sobre as coisas como acontecem na nossa vida. E é muito fácil a gente olhar de fora. Ah, se fosse comigo eu fazia assim, assim. Mas quem está de dentro, vivendo na pele, é muito difícil, né? E também tem essa questão do ressentimento de Dalva, porque quando ela sabe daquilo lá, quando a gente chega no final, a gente já sabe, a gente já entende o que aconteceu lá, que deixou a gente tão chocado. E a gente consegue entender que Dalva, poucos dias depois do que aconteceu, Dalva descobre a verdade e ela não revela a verdade para o marido. Ela segura aquele segredo por 7 anos e depois é chegado o momento dela revelar o segredo. Daí é que tá, que tem pessoas que acham que Dalva vai perdoar o marido. Ah, ela perdoou o marido porque não sei o que, ela tá cantando em casa e ela vai pegar o menino, nananana. Mas aí, se a gente observar aqui no final, tem assim: estavam diante de um caminho alagado. Sob a superfície da água, não era possível ver nada que não fosse o céu azul. Ainda assim, o próximo passo trazia possibilidade dos abismos. A gente se depara com uma cena de Venâncio de um lado, Dalva e os meninos do outro. E ali não tem a certeza de que Dalva perdoou Venâncio. É uma possibilidade de abismos. Eles podem simplesmente entrar dentro da casa e ali chegar ao ponto final, ou eles podem entrar dentro da casa e ali seguir dali por diante. Então, eu acho que esse foi um dos motivos que teve tantas polêmicas, né? É um final que tem possibilidades, como mesmo a autora falou. É possibilidades, ela não está lhe dizendo Dalva perdoou Venâncio, certo? É uma possibilidade. Pode ser que ele chegue num denominador comum e vai pro teu canto, tu fizesse isso, não vai dar certo, eu vou seguir por aqui com os meninos, ou eles estarem juntos lá. Então esse foi um dos motivos que muita gente não gostou do livro, principalmente do final, né? Acusaram a Dalva de ser Amélia. Eu vi até uns emojis de vômito, de que não tá legal, isso não foi legal,
né? Ela não deveria perdoar, mas aqui não está dizendo que ela perdoou o Venâncio. E ainda tem mais um detalhe: perdoar Venâncio ou perdoar a si própria. Porque também ela pode se arrepender dela não ter determinadas ações. Ou seja, tudo pode acontecer ali depois daquele encontro. É difícil falar de Tudo é Rio. Confesso que é muito difícil porque são muitas nuances. São muitas coisas que a gente pode analisar. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Este livro tem muito de psicanálise. Tem muito do que a gente pode analisar. Tem muito daquilo que a gente julga de fora, né? Sem poder, sem estar pisando no sapato, sem saber onde ele aperta. É muito mais fácil. Agora, quem está lá, em carne viva, passando por tudo aquilo, é bem complexo. Os personagens masculinos, em geral, nós temos o tio de Lucy, o pai de Venâncio, o próprio pai da Dalva e todos os outros homens que frequentam lá a casa de prostituição. E nós temos ali uma cidade, uma sociedade na qual o que impera é o machismo. Muitas das coisas de Lucy, a gente consegue reconhecer essa marca, né? Essa ideia de que uma única mulher pode seduzir tudo, que o mais importante que ela tem é o corpo, é a sedução, que o homem é tão frágil, tão extinto, que ele não vai poder ver uma mulher bonita sem desejá-la, sem querer, sem fazer tudo, mover mundos e fundos, né? Passar por cima de caráter para poder ter aquela mulher. Então, se observarmos, ele é um livro muito machista, mas não deixa de ser bom. Não deixa de ser bom e também a gente não pode deixar de observar o princípio que eu sempre falo. Nós devemos fazer leituras e fazer leituras críticas, né? A gente sempre observar vários elementos, né? Daquela estrutura, como o próprio canal já diz, um livro me ensinou. Então, o que eu posso dizer é que sejamos leitores atentos e consigamos observar essas nuances de interpretação, porque vai nos ajudar muito no nosso dia a dia, na nossa visão de mundo, nas nossas filosofias. Em resumo, é um livro muito bom, excelente escrita, uma escrita super poética. É um livro que a gente vai encontrar perdão, a gente vai encontrar perdão não só para com o outro, mas com a gente mesmo. A gente vai perceber alguns traumas de infância, né? Que traumas de infância influenciam nas nossas tomadas de decisões, que o cenário onde a gente vive, né? O apoio familiar, tudo isso, a visão lá vai interferir nas nossas ações. E é um livro que eu confesso, sim, apesar de ter essa pegada assim tão evidente, né? Que não deixa de ser uma realidade, apesar que há um movimento muito grande para que isso seja mudado, mas a gente ainda vive com resquícios e numa sociedade muito machista. Então esse livro traz isso, certo? Eu vejo como leitora uma forma de crítica, certo? Mas é uma crítica que ela é uma crítica à estrutura, a essa herança estrutural que a gente tem, essa herança machista estrutural. Então, isso só reforça aquilo que eu venho defendendo, que é a questão da leitura crítica, de você observar, né? Justifica logo no início que eu falei sobre os elementos da narrativa, né? No qual o tempo e o espaço ali são determinantes para que a gente consiga compreender melhor esta obra. Esse foi Tudo é Rio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não leu o livro ainda e ficou curioso a partir dos meus comentários, eu vou deixar aqui também o link para facilitar a tua compra. Vou deixar o link lá da Amazon. Você comprando por esse link, você me ajuda o canal. Você não tem nenhum custo adicional em relação à compra, apenas eu ganhar uma comissão por você ter comprado por este link.
Eu espero realmente que vocês conheçam a história. Se vocês realmente ainda não conhecem, se conhece, deixa aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Tu fosse da turma que não gostou de Tudo é Rio ou tu és da turma que gostou de Tudo é Rio? Deixa aqui teu comentário, eu gostaria muito de saber a sua opinião. E até o próximo vídeo. Um cheiro no coração e até lá!